No vídeo de hoje eu vim falar sobre a história da minha transição capilar entre aspas, porque eu sou uma mulher um pouco impaciente, sabe? Então eu não tive aquele processo de ficar deixando o cabelo crescer e cortando aos pouquinhos, cresce, corta, não fiz nada disso. Eu fui a louca da máquina, eu cheguei e passei logo a máquina para poder crescer o cabelo e de uma vez para ver de fato como é que era o crespo. E assim, desde que eu me entendo por gente, dos meus 7 anos de idade que eu passava química no meu cabelo, fui adotada com essa idade e desde então minha mãe já passava química dentro de casa, né? Em casa mesmo ela ia ali na raiz, comprava e passava para poder alisar. Foi aquele suplício da infância que, da gente achar que nosso cabelo era horrível, que crescia um pouquinho, aí a mãe já vinha, colocava química, era aquela vucu-vucu danado. Cresci com esse processo até os 18 anos. 18 anos foi quando eu comecei a trabalhar fora. Saí do relaxamento, entrei para progressiva, porque na minha cabeça a progressiva ia facilitar a minha vida, ia ser mais prático, ia ali, lavou, secou, né, acabou, e prende o cabelo, vai, deixa solto, não ia ter trabalho. E assim, eu lembro que quando eu fazia essas químicas eu quase não cuidava, quase não hidratava, quase não ia no salão para fazer, eu lembro que a cabeleireira falava que eu tinha que ir a cada 15 dias para fazer as hidratações, eu não ia. Era um tormento. Fiquei um período fazendo a progressiva até... Deixa eu ver, gente, assim, eu não lembro exatamente a idade, nada disso não, tá? Por etapa. Vou falando aqui o que tá, os flashes que vem na minha mente, só para vocês terem uma ideia do que eu passei, qual foi o meu processo. Eu queria ter ele um pouquinho cacheadinho, aí eu comecei a fazer o permanente afro. Nisso que eu fiquei fazendo permanente afro, foram, assim, eu sei que foi bastante tempo, acho que, sei lá, uns 10 anos fazendo permanente afro. Chegou um momento, mais especificamente em 2018, foi quando eu fiz uma foto, olhei essa foto assim, gente, esse cabelo tá uma coisa horrorosa. Porque assim, já não cacheava mais. O permanente afro, pra quem não sabe, né, é uma texturização, usa química, ele alisa e depois ela vem com os bigudinhos para poder dar aquele formato dos cachos. Ele não acontecia mais isso, ele ficava muito mais escorrido do que cacheado. E quando secava, ficava uma coisa horrorosa. Então eu falei assim, não, acabou, chega, eu quero meu cabelo natural, isso em 2018. Quero meu cabelo natural, não quero mais ficar refém de química. Aí o que eu fiz? Deixei um mês sem aplicar a química. Um mês ele já ficou um pouquinho altinho, que a minha raiz sempre cresceu muito rápido. Com um mês eu fui em casa mesmo, passei a máquina, foi até meu marido na época, porque ele tinha máquina em casa, ele raspava a cabeça, né? Ele foi perguntando, Sara, você tem coragem, quer que eu passe? Eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer logo, porque aí o cabelo já cresce de uma vez, não fica naquele processo de, cresce, corta, cresce tudo igual. Aí ele passou, foi uma fase assim que eu amei de verdade, amei de paixão, porque foi a fase que eu me achava a mulher mais linda, eu com cabelo curto. Foi um baque para muitas pessoas, inclusive na academia, quando eu cheguei. Foi aquele olhar assim, né? Nossa, aquele olhar de espanto, porque a gente ficou muito curtinho. Foi a máquina 4 que eu passei. As pessoas perguntando o que tinha acontecido, se meu cabelo tinha caído, se foi alguma química que eu tinha aplicado, o que foi, eu tinha que explicar, mas assim, isso não me afetou em nada. Fiquei um bom tempo com meu cabelo natural, chegou a ter o blequinho, né? Comecei a conhecer o meu cabelo ali, era uma felicidade a cada caixinha, cada crespo que vinha, era uma felicidade, foi aquela, assim, uma descoberta, como era o meu cabelo, foi uma felicidade, assim, sem fim. Só que chegou um determinado tempo que eu quis voltar a alisar ele de novo. Aí fui pra guanidina, com ele curto, fiquei 1 ano aplicando guanidina nele, escovava, aquela coisa toda. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, fiquei esse processo de guanidina no Rio, vim para a Bahia, só que quando eu cheguei aqui na Bahia eu não encontrei profissional que continuasse o processo de guanidina no meu cabelo da forma que a menina aplicava no Rio de Janeiro. Falei, ai meu Deus, vai eu entrar de novo, fazer de novo o Big Shop. Só que dessa vez não foi em casa, foi numa barbearia. Cheguei e perguntei se ele fazia o Big Shop, ele não faz, ele fez o Big Shop. E de novo, pela segunda vez eu com o Big Shop, lindíssima, me achando super gata, fiz o Big Shop e fui deixando ele crescer. Só que assim, eu fiquei num vício, o cabelo curto é um caminho sem volta para, assim, a maioria das pessoas. Não sei se com você, mas comigo foi um caminho sem volta.
Quando crescia um pouquinho, eu já queria raspar. E eu fazia aquele nuca batida, né? Crescia um pouquinho, já ia e passava a máquina para poder deixar ele do tamanho que eu gostava, né? Quando foi no finalzinho do ano retrasado, foi que eu decidi a deixar ele crescer com ele natural. Aí parei de cortar, parei de pintar, porque eu sou assim, quando eu decido um negócio também, eu sou bem radical, sabe? Eu não sou meio termo, não. Eu faço ou não faço. Aí eu parei de pintar, parei de cortar e agora tô com esse processo aqui de deixar ele mais comprido. O desafio que eu lancei aqui pra gente de reter comprimento, de conhecer essa nova versão da Sara Braga, porque eu não sei como é que é meu cabelo comprido, é maior do que eu já tive lá atrás, cabelo com química. Então eu vim contar um pouquinho essa história para vocês de como foi o meu processo de transição capilar. Não foi difícil, como para a maioria das pessoas, foi um processo bem tranquilo para mim, porque assim, eu digo que toda mulher ela tinha que passar por essa fase de não ter o cabelo especificamente, sabe? Porque a nossa beleza ela não tá no cabelo. O cabelo é só um detalhe, é a cereja do bolo, né? A nossa beleza ela vem de dentro. Então assim, a gente coloca tudo no cabelo, sabe? Que tem coisas muito mais importantes, tem a nossa essência, tem a nossa personalidade, tem todo um conjunto, o cabelo é só um detalhe. Então assim, para você que tá aí passando pela transição capilar, você pensa em desistir, não desista, conheça de fato seu cabelo, saiba como aprenda a cuidar, é uma descoberta, cada fase é uma descoberta muito legal. Tô descobrindo ainda meu cabelo, ainda que eu tenha passado por 2 big shops, mas é uma fase que eu ainda tô conhecendo bastante, fio novo que vem surgindo, cada textura é uma fase muito maravilhosa. Então não desista da sua transição capilar, não desista de ter o seu cabelo natural. A gente está aqui para uma dar a mão para outra. Estou aqui com esse canal para poder estar ajudando a várias mulheres a voltarem com o cabelo natural, a cuidar de forma simples, não de forma caótica, como muita gente coloca aí, que deixa a gente em desespero a ponto de desistir. Então estou aqui para pedir para vocês, não desistam da transição capilar de vocês. Se vocês têm vontade de cortar, não quer esperar pela transição, corta, o cabelo ele cresce. Isso é uma nova descoberta, é muito legal. Então eu vim trazer esse vídeo com uma informação da minha transição capilar, tá? Se você gostou, já coloca aqui no comentário o que você achou. Se você já passou por essa fase também, coloca no comentário que eu quero saber, gosto de saber. E é isso, é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.